15% seria a alíquota mínima de imposto de renda que você teria que pagar na venda do seu imóvel. Se você não estivesse aqui consumindo esse conteúdo para entender em quais possibilidades você pode se enquadrar para evitar o ganho de capital e assim escapar da tributação do imposto de renda. Eu costumo dizer que a gente tem apenas duas certezas na nossa vida. A primeira é que a gente vai morrer um dia. E a segunda é que a gente vai pagar tributo. Isso porque a gente paga tributo sobre as mais variadas formas. A gente paga tributo se a gente ofere renda. Então, se você trabalha, se você ganha renda, você tem que pagar, destinar um pedaço dessa renda ao Estado. Se você vende o seu imóvel e ganha dinheiro por conta dessa venda, você também tem que pagar imposto de renda. Se você resolve comprar, você também sofre tributação sobre o consumo. Isso porque dentro dos valores dos produtos tem tributo embutido. Então a gente paga tributo das mais variadas formas. É como se eu quisesse traduzir em miúdos dizendo para você o seguinte: ganhou dinheiro? Destina uma parte dele para o Estado. É mais ou menos assim que funciona a nossa regra. E não é diferente no caso do ganho de capital na venda de imóvel. Primeiro você precisa entender o que é esse famoso ganho de capital para entender se você vai ou não vai sofrer a tributação do imposto de renda logo no primeiro momento. O ganho de capital, ele acontece quando você vende um bem por valor superior ao valor que você comprou. Então, imagina que você comprou aí a sua casa por um valor de 500 mil reais, lá no ano de 2020, por exemplo. E agora, em 2024, você resolve vender essa casa por 700 mil reais. Se você comprou por 500 e você está vendendo por 700, você tem que pagar imposto de renda sobre o ganho que você teve nessa operação, que nesse exemplo é de 200 mil. Então, você tributaria, em regra, 15% sobre 200 mil e teria que recolher esse imposto de renda. E aí você pode me perguntar assim: nossa, Jéssica, se eu não falar nada para o fisco, ele vai saber que eu comprei e que eu vendi um bem imóvel? Com certeza, né? Óbvio que você precisa declarar esse item lá na sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, mas mesmo se você não fizer, porque, por exemplo, você é dispensado de enviar essa declaração, ainda assim, quando você compra e quando você vende um imóvel, você faz uma série de registros. E tudo isso é o objeto de busca do fisco, caso ele queira identificar que você realizou o ganho de capital na sua operação de bem imóvel. Então não adianta correr, o fisco tem olhos por todas as partes, hoje os sistemas são muito integrados, então é muito fácil identificar o ganho de capital numa transação, ainda mais se estivermos falando de um bem de alto valor, tá bom? Então não opte pela via da sonegação, faça corretamente. E o que eu quero te ensinar nesse vídeo é a forma correta de você deixar de pagar o imposto de renda. Ou seja, a forma que está prevista na legislação. É isso que eu vou ensinar para você agora. Existem algumas possibilidades previstas na legislação tributária para que não haja, para que você consiga escapar, para que você fique isento do pagamento de imposto de renda na venda de imóvel. Mas eu vou me ater a apenas duas delas, porque são as mais comuns e e são as duas hipóteses que as pessoas mais se enquadram, tá bom? Então por isso que eu vou me ater somente a essas duas. A primeira é a venda de imóvel de valor de até 440 mil reais. Pronto, você vendeu um imóvel de até 440 mil reais, você está tranquilo, porque você não precisa pagar imposto de renda sobre essa transação, tá bom? Então, isso está previsto na norma, você não precisa sonegar, esconder do fisco que você realizou essa transação, porque a legislação. Além dessa hipótese, existe uma segunda hipótese que também é muito comum e muito utilizada para você ficar livre do imposto de renda, que é quando você usa o valor que você ganhou, né, da venda do seu bem para comprar um outro imóvel. Então, vamos voltar para aquele exemplo lá do começo. Você tinha uma casa de 500 mil, vendeu ela por 700 mil. Você está enquadrado na regra dos 440 mil? Não, porque sua casa você vendeu por 700 mil, então o valor é superior. Então você ganhou ali 200 mil reais de ganho de capital. Em regra, você teria que tributar o imposto de renda. Só que você vai pegar esses 700 mil e vai comprar uma nova casa no valor de 1 milhão. Pronto, você pegou todo o valor que você ganhou na venda da sua casa e aplicou em um novo imóvel. Nesse caso, você também não vai pagar imposto de renda. Lembrando que
essa compra, ela precisa acontecer num prazo de 180 dias da data da sua venda. Então, você vendeu a sua casa de 700 mil reais, a partir dessa data você conta um prazo de 180 dias e nesse lapso temporal você precisa comprar a sua nova casa no valor de 1 milhão, nesse exemplo que eu estou trazendo para você, tá bom? Se você comprar depois desse prazo, você vai ter que pagar ganho de capital, vai ter que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital de 200 mil, porque você não observou o critério temporal da norma, tá bom? Então, se você pretende comprar outro imóvel, faz isso dentro desse prazo. Um outro ponto importante é que nesse exemplo que eu te dei, dos 500, você comprou por 500, vendeu por 700 e comprou a casa de 1 milhão, você acabou utilizando todo o valor da venda do seu imóvel e empregou na casa de 1 milhão. Agora, vamos supor um cenário diferente. Você comprou uma casa de 500 mil, vendeu por 700 e comprou um outro imóvel agora no valor de 600, em vez de comprar essa casa de 1 milhão no exemplo anterior. Pronto, nesse caso você acabou embolsando quanto? 100 mil. Por isso, você vai pagar ganho de capital sobre esses 100 mil. Em vez de pagar sobre os 200, né, que seria de 500, valor da compra original do imóvel, para 700, você tinha ganhado 200, mas como você comprou uma casa de 600, você embolsou 100. Então, paga ganho de capital sobre 100 mil reais. 15% sobre 100 mil reais, tá bom? E me fala, antes de eu seguir, porque agora vem aquele... Sabe aquela cereja que a gente deixa pro final? A gente come o bolo todo e guarda a cereja para comer no final. É isso que eu vou trazer para você agora. Mas antes disso, preciso pedir para você deixar o seu like se esse vídeo está fazendo sentido para você, para que ele alcance mais pessoas e para que todo esse nosso trabalho aqui de trazer informação possa beneficiar ainda mais pessoas que deixem de pagar aí esse imposto de renda, porque a gente já paga tanto tributo, né, gente? Eu costumo dizer isso nos meus vídeos. A gente já paga tanto tributo, a gente já tem uma carga tributária tão alta no Brasil que se a gente puder, dentro da legislação tributária, economizar, vai fazer muito sentido pra gente e pra muita gente. Então já encaminha esse vídeo também para aquela pessoa que você sabe que está vendendo um imóvel e para comprar outro, ou para aquela pessoa que está vendendo um imóvel para empregar esse dinheiro em alguma outra coisa, porque você pode ajudar ela a acabar escapando dos impostos de renda e economizando também ali dentro dessa transação. E agora vamos para a etapa final desse vídeo, que é a cereja que eu comentei para vocês. Lembra do nosso exemplo lá da casa de 500 mil, que você comprou ela por 500 mil e acabou vendendo ela por 700 mil? Pronto. Em regra, você teria um ganho de capital de 200 mil, né? Vamos supor que você não vai comprar outro imóvel dentro de 180 dias e esse imóvel tem um valor superior a 440. Em regra, você estaria fora das hipóteses de isenção. Só que você comprou essa casa lá em 2020, né? No meu exemplo, você comprou essa casa lá em 2020 e vendeu ela agora em 2024. Em 2021, você resolveu fazer uma reforma, né? E acabou incorporando ali um valor àquele imóvel, porque você reformou ele. Você criou uma área externa que, por exemplo, não existia. Você trouxe ali uma nova área, né? Você deixou ela mais moderna, por exemplo. Enfim, você fez uma série de reparos naquele imóvel que acabou valorizando aquele imóvel. Quando você faz esse tipo de reparo, isso incorpora o valor do bem, desde que você guarde todas as notas fiscais que foram emitidas por ocasião dessa reforma. Então, tudo que você comprou, todos os serviços que você precisou adquirir para empregar naquela reforma, tudo isso, se você guardar a nota fiscal, se você guardar o documento fiscal, você pode ampliar o valor do imóvel. Então, vamos lá, a gente comprou por 500 mil lá em 2020. 2021, gastamos 100 mil numa reforma. Pronto, na sua declaração de imposto de renda de 2021, esse imóvel não vai valer mais 500 mil. Você não vai repetir os 500 mil. Você vai colocar 600 mil. Por quê? Porque você fez efetivamente uma melhora no imóvel que incrementou o seu custo de aquisição. Você não pode, na sua declaração de imposto de renda, aumentar o valor do imóvel por uma valorização de mercado. Eu comprei por 500 mil, mas agora esses imóveis aqui na minha rua custam 600 mil. Vou mudar o valor do meu imóvel para 600 mil. Você não pode fazer isso. Mas a partir do momento que você faz uma melhoria, essa melhoria ela é incorporada ao valor do imóvel e isso faz com que você aumente o valor desse imóvel. Então, nesse exemplo, a gente sai de um custo de aquisição de 500 mil para 600 mil. E quando você vende esse imóvel por 700, em vez de você ter um ganho de capital de 200 mil, você vai ter um ganho de capital de apenas 100 mil reais e vai sofrer tributação sobre apenas 100 mil reais.
Então, por isso que é muito importante você ter acesso a essa informação, para que todas as vezes agora que você faça uma reforma no seu imóvel, você guarde toda a documentação fiscal, porque isso vai evitar que lá no futuro você acabe pagando imposto de renda sobre uma diferença maior do que você efetivamente deveria pagar. Porque, de fato, o custo de aquisição do seu imóvel, ele deve ser corrigido por conta da melhoria que você realizou. E é com essa informação que a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Eu espero que agora você esteja munido de tudo que você precisa para fugir das garras do leão e economizar no seu imposto de renda. Espero você, como sempre, no nosso próximo vídeo.